início ao programa Instituto da Construção Convida, hoje com a engenheira e professora Júlia Neves, que nos deu a honra da sua presença aqui para falar um pouco sobre engenharia, construção civil e principalmente sobre o mestre de obras. Professora Júlia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Paulo. Como ele disse, anteriormente, é uma honra, estar aqui contigo novamente. Nós que já trabalhamos juntos há um tempo atrás, estou muito feliz em revê-lo. Que bom. Vamos começar então. Eu queria, Júlia, que você falasse um pouco essa sua vontade de trabalhar na construção. Se deu quando? Fale um pouco aí sobre essa digamos assim, atuação na área. Você se inspirou em quê? Bom, eu comecei com a paixão pela matemática mesmo, para decidir em que área eu atuaria. Escolhi a engenharia civil e no começo da graduação assistia a palestras, procurava atividades que não fossem necessariamente de sala de aula para eu entender um pouquinho mais daquele universo, no qual eu estava me aventurando. E num momento desse, numa Expo Construção que havia na época, assisti uma palestra do professor Adailton, maravilhoso professor Adailton, nosso professor lá da Universidade Federal da Bahia, que era docente de materiais de construção, e ele fez uma palestra sobre revestimento de fachada. Aí me encantei pelo tema, comecei a fazer mais cursos dessa área, os cursos do professor Antônio Sérgio também, um grande mentor aí na minha profissão, na minha carreira, e fui cada vez mais me envolvendo com materiais de construção, com concreto, percebi que tinha ali um perfil voltado a auditorias, então fui me especializando nesse caminho aí, nessa caminhada. Então comecei atuando dentro da construção civil com o controle tecnológico de concreto, com laboratório de materiais e posteriormente ampliei essa atuação para a coordenação de qualidade. Aí tive um contato mais geral com os diversos serviços de uma obra. Muito bom. Eu sempre achei desafiante trabalhar em obra, Você não tem hora para chegar, não tem hora para sair, o desgaste físico é grande, existe aquela questão dos problemas, Quem vive obra é um problema atrás do outro. Me fale um pouco sobre essa sua experiência em obra, Quais problemas você encontrava, enfim. Você gosta de trabalhar em obra? Trabalhar em obra, a gente não tem rotina, Quando a gente trabalha em obra, todo dia tem novidade, todo dia tem algo a se resolver que apareceu naquele dia, Fora a rotina da execução mesmo do que estava ali planejado. Mas o que estava planejado nem sempre sai conforme o que a gente pensou inicialmente. Então, sim, encontramos um material que está para chegar, que não cumpriu o prazo esperado, o fornecedor não atendeu a gente no prazo que precisava, ou é um maquinário que precisa de uma manutenção corretiva de urgência, porque não estava também prevista, embora toda a manutenção preventiva viesse sendo feita. Então, os desafios são realmente muitos. Eu lembro que quando eu trabalhava na obra, uma das coisas que mais me impressionava era a quantidade de pessoas envolvidas, Então, você tinha muito servente, muito pedreiro, muito eletricista, e era uma loucura, e eu via um mestre para cima e para baixo, agitado. Me fala uma coisa, você, enquanto engenheira, interagia muito com o mestre de obras, você interagia mais com os encarregados, você interagia com todo mundo, ou não, Paulo, só interagia com o mestre? Como era essa rotina? Olha, eu acho que a figura do mestre é uma figura central no canteiro de obras, Embora a gente naturalmente interaja com todo mundo que está no canteiro, de algum modo, a gente precisa verticalizar a liderança de modo que a gente consiga organizar melhor esse canteiro, porque é muita gente mesmo, como você mencionou. Então, o mestre é a figura que está em contato ali com o engenheiro o tempo todo, E é ele quem vai cuidar de todas essas pessoas no canteiro, quer seja ali no sentido da segurança mesmo do trabalho, quer seja no monitoramento da execução do serviço. Então, é uma figura central, é uma figura especial, é uma figura que a gente precisa ter assim, muita confiança, Precisa ser alguém de muita confiança, de muito conhecimento técnico e também
precisa ter esse traquejo, esse jogo de cintura para lidar com muita gente diferente. Muito bom, muito bom. Me fale uma coisa, na sua concepção, que características um mestre de obras deve ter? Né? Hoje nós passamos por uma transformação no mercado, né? Fala-se muito na capacidade de liderança das pessoas, a liderança não por força, mas o líder não é aquele que, digamos assim, obriga as pessoas a seguirem, mas que as pessoas seguem por livre e espontânea vontade, né? E o mestre muitas das vezes não teve essa formação. Que características você acha que o mestre tem que ter para ser um bom líder, para ser um bom mestre, além, obviamente, da questão técnica? Eu acho que a empatia é muito importante, porque para ser escutado a gente precisa saber ouvir. Então, o mestre que ouve o operário, ele vai alcançar aquele operário, né? Vai alcançar o respeito daquele operário num sentido mais amplo mesmo. Então, ele ganha ali a confiança daquele operário. Então, o mestre que não tem necessariamente uma formação de liderança, mas que tem uma escuta, né, ativa e que é empático, consegue conquistar isso naturalmente. Eu acredito que isso seja, né, essa seja uma característica importante aí para quem vai lidar com um sem número de pessoas, né? Para além disso, é realmente a competência técnica, aliada ali à experiência de muitos anos, né? Porque o mestre é aquele operário que começou num determinado serviço, foi se destacando pelo esmero, né? Foi ganhando ali espaço e aí virou um cabo de turma por conta da liderança nata, até pela gentil partilha, né, de alguns conhecimentos com os seus ali. Então, aquele operário que começou, né, iniciou ali um determinado serviço, mas que foi aprendendo e foi partilhando esse conhecimento e foi alcançando outras pessoas, ele naturalmente vai se tornando um líder, um cabo de turma, um encarregado e vem a ser o mestre que a gente tão sonha, né, tanto sonha. Bom. Então, para as pessoas que trabalham numa obra, como por exemplo o pedreiro, o ajudante de pedreiro, que são profissionais cuja característica maior é a execução, existe uma perspectiva para um dia ele ser o gestor, né? Ele trabalhar já. Com certeza, com certeza. Então, é uma espécie de plano de carreira que a gente pode traçar para esses operários, né? Para esse ajudante de pedreiro, para esse ajudante de eletricista, que almeja depois coisas maiores. Então, essas pessoas podem se tornar mestres de obras futuramente. Muito bom, que bom, né? Eu recentemente tive a oportunidade de conversar com alguns engenheiros que me falavam do cenário hoje, né, da construção civil, que falavam o seguinte: os bons profissionais da construção civil, e aí você entende como pedreiro, encarregado, mestres, estão se aposentando. E existe um hiato de formação, ou seja, não formamos pessoas novas. E que, em paralelo, a construção civil está aí para explodir novamente, ou seja, o que é que vai acontecer? Os bons pararam, porque se aposentaram, e eu não tenho novos. O que você acha disso? Você acha que procede, que nós precisamos de fato formar, incentivar essa população que às vezes não tem nenhuma perspectiva de emprego, mas que com uma formação de pedreiro, com uma formação de pintor, ele consegue se colocar numa obra e a partir daí ele avança? Qual a sua opinião a respeito disso? Perfeito, professor Paulo. Essa expectativa de retomada, né, de aquecimento aí do nosso mercado da construção civil, especialmente o local, realmente tá gerando aí, né, esse burburinho, está gerando essa expectativa, essa força. Eu acredito que é uma excelente oportunidade para o Instituto da Construção. A gente já vislumbrava, né, a necessidade de um instituto, né, de uma instituição como essa, e eu acho que só vem a agregar no nosso mercado. Então, acho que o Instituto da Construção aqui vai fazer diferença, viu? Especialmente para diminuir esse ato, para a gente capacitar pessoas que tenham interesse em atuar, né, na área de construção civil e que, porventura, não vislumbraram isso em outro momento, porque a gente estava vivendo um momento do mercado um pouco mais tímido, mais enxuto, né? E não enxergavam isso como uma perspectiva, como uma possibilidade. Acho que agora é a hora de algumas pessoas enxergarem essa possibilidade de atuação, de carreira e investirem numa experiência como essa aqui do Instituto da Construção. Muito bom. Em 2013, mais precisamente,
né, entrou em vigor a norma de desempenho, né? Norma de desempenho. Fala um pouco sobre essa norma e, na sua opinião, o mestre hoje ele já está com essa norma apropriada, ou seja, já tem conhecimento ou ainda requer algum tipo de formação para que ele domine um pouco, entenda do que essa norma trata? Legal. Essa é uma norma que, embora tenha já aí esses 10, 12 anos, né, ainda tem muito a se descobrir, inclusive estamos, né, passando por revisão dessa norma, então a gente ainda tem muito a aprender, nós engenheiros, engenheiras, né, técnicos e também operários e mestres de obra, né, então sim, é uma necessidade ainda, mas é também um processo natural, né, à medida que o mercado tem respeitado e atendido os requisitos da norma de desempenho, a mão de obra vem aprendendo. Então, esse é um caminho também natural aí para o aprendizado do mestre de obras. É uma norma importante, especialmente para edificações habitacionais, né, da construção civil, mas outras normas também são importantes para o mestre de obras. É interessante que eles tenham conhecimento sobre a questão de acessibilidade, né, que tem legislação voltada especificamente para isso, para que a gente evite algumas gambiarras no canteiro de obras, entendeu? Então, esse domínio de normas técnicas, né, vai ser interessante para o engenheiro ter aí uma confiança cada vez maior no seu mestre de obras. Muito bom. Eu vejo também a necessidade de que ele saiba ler projetos, né? Perfeito. Porque uma leitura equivocada de um projeto pode colocar a perder determinado, ou até mesmo desperdício, de você ter que refazer algo porque você não entendeu o que estava ali, né? É muito importante. Hoje em dia, algumas tecnologias, né, facilitam até a questão da compatibilidade entre projetos, como, por exemplo, as ferramentas BIM, né? Mas no campo mesmo, o mestre tem que ser capaz de ter uma visão, né, muito boa sobre norma, conhecer um pouco de escala, né, que às vezes é difícil entender. E o nosso papel é esse também, né, formar eles nessas habilidades que o mercado requer. Recentemente eu vi uma reportagem de inspeção predial com drone, né? Então você imagina, antigamente você precisava quebrar, você precisava fazer uma inspeção, hoje em dia o drone faz isso para você, né? E aí você começa a ter necessidade de novos profissionais também, né? Que conheçam a inspeção e que aprendam a tecnologia, né? Quem sabe o mestre futuramente não possa entender um pouco disso, né? Eu acho que o mercado da engenharia, ele é um mercado, principalmente em se tratando de Brasil, que necessita de inovação, né? A construção civil precisa urgentemente inovar, precisa melhorar essa questão do desperdício, né, que nós desperdiçamos muito, precisa trabalhar mais com obras limpas, né? Nós hoje temos obras que não são tão limpas, né, que agridem bastante o meio ambiente, e eu acho que se um bom mestre de obras, o time tem essa consciência, eu acho que todos ganham, né? Perfeita essa colocação. Assim como as normas técnicas são importantes, esse olhar para, né, a gestão mais enxuta ali da obra, que desperdice menos, que aproveite melhor o material, né, que faça a gestão de um canteiro mais limpo, é tão importante, né, quanto as normas técnicas. E a tecnologia também vem ajudando essa leitura de projetos, né, como você mencionou, a gente já tem aí a tecnologia BIM envolvida, né, na modelagem tridimensional desses projetos, no suporte dentro do canteiro de obras, né? Hoje a gente não tem plantas impressas em todos os pavimentos, a gente tem um QR Code e o mestre de obras e o operário pode acessar via celular aquele projeto, faz uma visualização em 3D, inclusive, o que facilita a leitura muitas vezes. Então, esses recursos vêm para ajudar, mas essa consciência, o conhecimento acerca da leitura ainda é fundamental, né? Então, pensar nesse viés, nessa etapa do trabalho, é de fato muito importante para a formação aqui dos profissionais, né, dos mestres de obra aqui no Instituto da Construção. Muito bom. E hoje em dia todo mundo tem um smartphone, né? Pois é. Então é algo que já faz parte do dia a dia dele. Então ele usar o smartphone numa obra para evitar estar com a planta impressa, mas cada pavimento, como você falou, ler o QR Code, saber mais ou menos o que é que tem ali, né?
ter sempre a versão atualizada dessa planta, né? É importante. Isso, espetacular. Em relação às patologias, Júlia, você acha que um mestre de obras bem formado, ele pode contribuir para que se evitem patologias em obras? Sem dúvida, sem dúvida. Um mestre bem formado, ele tem noção do que virá lá na frente se ele fizer algo errado agora. Muito bom. Então, se ele conhece manifestações patológicas, né? Se ele fez parte de algum momento também da assistência técnica, de manutenções do pós-obra, ele também aprende e dá um feedback para a execução, né? Ora, a gente fez isso dessa maneira naquela obra e por alguma razão chegamos nisso aqui que não foi muito legal. Vamos precisar mudar esse procedimento aqui, vamos adequar isso aqui. Então, ele pode contribuir, sem dúvida, para uma execução de obras futuras, né, melhor. Então, esse conhecimento de manifestações patológicas é importante para retroalimentar o processo. Muito bom, muito bom. Aquele operário que vislumbra ser um mestre de obras, por exemplo, que conselho você daria? Você acha que vale a pena ele investir nessa carreira? Você acha que é algo que futuramente ele pode, de fato, ter um emprego, com esse aquecimento no mercado aí de construção civil? O que é que você acha? Eu acho que se a pessoa, de fato, gosta da construção civil, ele deve buscar, sim, um planejamento de carreira que alcance ali, né, o cargo, o futuro cargo de mestre de obras. Eu acho que é um ideal, digamos assim, né? É um projeto que pode ser bem executado pelo operário, pelo pedreiro, pelo eletricista, pelo encanador, que não se canse de buscar conhecimento. Isso é fundamental. Precisa estar sempre atualizado, né? Precisa estar sempre atento ao que os outros têm também a ensinar ali no dia a dia, né? Ouvir a parte técnica, os engenheiros no que diz respeito a uma novidade de norma técnica, a um novo material que surge, a um procedimento que se melhora. Não adianta ser aquela pessoa que, mas eu já faço assim tem 20 anos. Não, isso não vai para lugar nenhum, né? Então, a gente, quando encontra alguém que realmente vislumbra, né, deseja alcançar uma posição como essa, a gente olha também para esse, né, olha e tenta entender como é que vai se dar o crescimento dessa pessoa. É alguém que busca realmente se manter informado, ampliar os conhecimentos, e aí essa pessoa tem grande chance. Interessante isso, porque é aquela história do que eu já faço isso há 20 anos, você está querendo me ensinar, na verdade, né, a gente tem que avançar, né, é o que a gente chama de educação continuada, ou seja, você pode sempre mais, pode sempre fazer melhor, né? Às vezes uma ferramenta que você utiliza, eu lembro que quando lançaram a trena eletrônica era uma novidade, né? Hoje em dia é muito comum, né? Facilita muito o seu trabalho. Então, as tecnologias, né? Essas ferramentas tecnológicas, cada vez mais estão aí para nos ajudar, né? Com certeza. E, como eu falei anteriormente, o celular, o smartphone hoje, tem diversas ferramentas que você pode, diversos aplicativos que você pode instalar, que de fato pode ajudar o mestre de obras numa obra. Me diga uma coisa, óbvio que o que eu vou te perguntar agora varia muito, né? De construtora, de tamanho de construtora, de região onde o mestre está, mas por alto, assim, ordem de grandeza, em torno de quanto gira hoje um salário de um mestre de obra, você tem ideia? Eu acho que é algo em torno de 5, 6 mil reais aí no início de carreira. Né? Entendi. Um mestre de obra já mais experiente, naturalmente, vai ter aí um ganho maior. E fora, né, a remuneração mensal, professor Paulo, a gente tem que considerar que, por ser uma figura tão importante, também geralmente está atrelada à participação em lucros e rendimentos. Uma renda variável em função do resultado da obra, sim, né? Em função do resultado da obra. Ao final da obra, ele pode ganhar ali um bônus, né, em função do trabalho dele naquele exercício ali. Muito bom, muito bom. Então, gente, vocês aí, candidatos, aspirantes a mestre de obras, eu acho que é uma boa, hein? Seguir essa carreira. Se você tem aptidão, de fato, para construção civil, eu acho que é um investimento interessante. Você já falou, obviamente, né, o que é que se observa quando se contrata um mestre, né? Se considera experiência, né?
Você considera essa questão que você falou, que eu achei interessante, a visão aberta, né? De querer aprender mais, não se limitar àquilo que ele já sabe, avançar cada vez mais, né? Ter experiência, enfim. Você acha que hoje nós temos mestres suficientes no mercado ou é algo que precisa, de fato, nós precisamos de mais mestres? Infelizmente não temos não, não temos não. Existe inclusive a lenda urbana, vamos chamar assim, né, de que existem engenheiros suficientes também não tem, né? A gente tem um mercado, o mercado de engenharia ele varia, ele é cíclico mesmo, né? Depende do momento ali de investimentos em infraestrutura, subsídios para projetos, né, do governo federal, para redução do déficit habitacional. Então, a gente ainda tem muita coisa a avançar no país como um todo. Né? Então, profissionais, de um modo geral, para a construção civil ainda são escassos. Num momento de muito boom, de muita procura, a gente percebe isso. Né? A gente vê uma volatilidade das pessoas no mercado, assim, um troca-troca de empresa, muitas vezes, né? Especialmente operários, que a gente tem dificuldade em encontrar mão de obra especializada, mão de obra devidamente capacitada, e que quando a gente encontra, oferece um pouquinho mais, ele sai daqui e vai para acolá. Então, a gente tem, sim, um déficit de profissionais aí, né, dessa área, né, de mestres de obras em especial. Então, é difícil a gente encontrar alguém que abarque tanta experiência, né? Então, com anos ali de construção civil, mas que também se volte para as questões comportamentais que são desejáveis hoje, né? Como essa questão da liderança que você trouxe anteriormente, esse jogo de cintura para lidar com diversas equipes, alcançar aí um planejamento, orçamento dentro do esperado. Então, tem que ser uma pessoa bem, com um olhar muito variado, né, para as coisas da obra, assim. Não pode focar só na execução do serviço, não pode focar só ali, tem que ter uma visão global, né? Uma visão mais global. Outra coisa que eu acho interessante, quando a gente fala de construção civil, muitas pessoas associam só as edificações, né? Esquece que, como você falou, obras de infraestrutura, estradas, pontes, no nosso caso aqui viadutos, né, os elevados, aeroportos, portos, perfeito, né? Então, a engenharia, o nosso país, ele carece de obras de infraestrutura. Então, quando existe uma política de efetivamente investimentos nessa área, a construção, de uma certa forma, agradece e falta mão de obra. Falta. Então, é necessário... Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: sorte não existe. O que existe é quando você junta a oportunidade com a preparação. Surgiu a oportunidade, você está preparado. Então, eu acho que o momento agora desses profissionais ou desses aspirantes a se prepararem, porque a onda vai vir. E aquele que estiver um pouco mais preparado, obviamente, vai ter as melhores oportunidades de emprego, né? Concordo plenamente. Não adianta você querer se preparar quando a onda está alta. Tem 2 metros de onda, você não alcança mais. Isso. Você tem que estar preparado, porque quando a onda vem, você surfa. Não adianta a gente tentar se preparar em cima da hora. Então, a hora é agora. Né? Se existe aí uma expectativa grande de retomada do mercado, né, da construção civil como um todo, existe a necessidade de se preparar agora. Aqui, em especial na nossa cidade, a gente está vendo bastantes lançamentos, né, de edificações residenciais, habitacionais, enfim, mas tem também algumas expectativas aí em torno da Ponte Salvador Itaparica, do próprio VLT, né, que a gente teve uma suspensão, né, do contrato e da licitação que outrora aconteceu, mas que devem vir novas oportunidades nessa área. A gente está vendo uma orla que está se transformando, então a área de pavimentação também está precisando, não é como você mencionou, não é só a edificação, né, habitacional, mas a área de pavimentação, aí de vias urbanas a gente está precisando. E tem muita oportunidade a surgir ainda, muita oportunidade a vir aí. Maravilha. Quando eu cursei engenharia civil, eu me recordo que 60% a 70% da turma era composta de homens, né? E 30%, 20% de mulheres. A sua geração, obviamente, mudou bastante esse contexto.
E a minha pergunta é nesse sentido, você teve um desafio tremendo, né, numa obra de liderar homens, né, num momento em que a gente sabe que a maior parte do contingente de uma obra é masculino. Em relação a essa profissão do mestre de obras, você acha que tem campo para as mulheres? Como é que você vê isso? Mulher executando uma tarefa de encarregado, mulher executando uma tarefa de mestre de obras, qual é a sua opinião? Você acha que existe mercado, que é mais uma possibilidade da mulher ocupar espaços? Sem dúvida, professor Paulo, é mais uma possibilidade, sim, né? Quem tem interesse nessa área deve investir seu tempo, seu conhecimento para se aprimorar e atuar sem medo de ser feliz na área da construção civil. Naturalmente, numa sociedade como a nossa, em que o patriarcado, né, moldou o comportamento da gente, tem lá seus desafios, né? Mas não é nada que a gente não consiga superar e por respeito e muitas vezes até admiração mesmo. Então, acho que é sim viável. Não vamos ficar presos a estereótipos de gênero, né? Acho que é um campo possível. A gente tem visto o aumento, né, de meninas entrando na faculdade para cursar as engenharias, né? Isso ao longo do tempo, como você mencionou, e cada vez a gente está se equiparando mais em termos de quantidade, né, de mais procura de meninas por essa área e, naturalmente, também de qualidade. Muitas vezes até ultrapassando em termos de formação, né, tempo maior de estudo, um tempo maior de dedicação, em termos de título mesmo, de formação, né, e ainda enfrentando alguns desafios, mas cada vez mais alcançando novos mercados, novas posições e, em especial, posições de liderança também. E o interessante de tudo isso é que se nós olharmos na linha da formação continuada, existe uma possibilidade de um pedreiro chegar até engenheiro civil, ou seja, ele percorre toda a cadeia e uma vez com a experiência de um mestre de obras ou uma pedreira, né, com a experiência de uma mestre de obras, galgar mais um degrau cursando o ensino superior de engenharia civil. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí eu acho que é o ápice da carreira, né, a gente consegue ver bem claramente a evolução da carreira. Isso é espetacular. Com certeza. O cargo de mestre de obras não precisa ser o último, o topo, ele pode pensar algo maior, sim, não tenha dúvida. E alguém com a experiência de campo, né, de um mestre de obras que se habilite a estudar uma engenharia civil, por exemplo, com certeza vai ter muito sucesso. Vai ser um excelente engenheiro. Que bom, Júlia. Eu fico muito feliz, né, porque essa parte de educação é uma parte que me encanta, né? Você formar pessoas, trabalhar com projetos de formação e transformação de vida, né? Porque uma pessoa que de repente não tem um emprego e faz um curso e consegue um emprego e vai avançando nesse emprego, aí compra um carro, compra uma casa, avança, é algo espetacular. Eu sou apaixonado por educação, eu sei que você também gosta bastante e é uma missão muito bonita. Eu só gostaria de agradecer, né, a sua participação. Eu tenho certeza, aqueles que, porventura, assistam essa live ou esse vídeo, se inspirem, essas pessoas possam, ao se inspirarem, também possam tomar decisão, né? Porque a primeira coisa é a inspiração, né? Você precisa acreditar naquilo. Uma vez vinda a inspiração, você toma a decisão. Só que inspiração e decisão só não é suficiente. Você precisa agir. Então, que vocês se inspirem, que vocês decidam, que vocês ajam, porque eu acho que essa é uma das grandes formas de que vocês possam transformar a vida, né? Através da educação. Então, Júlia, muito obrigado. Eu tenho certeza que nós vamos desenvolver muitos projetos ainda juntos. Espero revê-la em outros episódios do Instituto da Construção Convida. E é isso. Eu quem agradeço, professor Paulo. De fato, a educação mexe com o meu coração. Você sabe, né? Eu acho que ela transforma não um indivíduo, mas toda uma comunidade na qual aquele indivíduo está inserido. Então, ele consegue toda essa melhora, né? Toda essa
esse avanço na sua própria vida, mas certamente está influenciando ali os vizinhos, os amigos, os primos. Então, educação é um efeito dominó, que é muito bacana, né? Então, eu agradeço pela possibilidade de estar aqui nesse bate-papo, né, para trazer informação para outros profissionais. Espero realmente ter contribuído, né, com essa minha participação. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. E a você que está nos assistindo, aguarde o próximo episódio do Instituto da Construção Convida. Vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado.